Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Informe Blumenau Entrevista. Passadas as eleições em Santa Catarina e também no Brasil, o fato político mais importante aqui em Blumenau foi a eleição da mesa diretora para a Câmara de Vereadores. E a nossa conversa hoje é com o presidente eleito, Almir Vieira, ele que é vereador pelo PP. Vereador, obrigado por nos receber aqui, parabéns pela sua eleição, seja muito bem-vindo. Obrigado a você. E é sempre bom estar junto com vocês, prestando conta do nosso trabalho e atualizando a nossa sociedade. Vereador, o senhor é vereador de segundo mandato como titular. O senhor participou de todas as articulações das últimas eleições da mesa diretora, chegou a ser candidato, se eu não me engano, há 4 anos, mas daí abriu mão por conta de uma composição. As eleições sempre demandaram muitas surpresas, muitas disputas recentemente, e essa, salvo me falha a memória, foi a mais tranquila, que houve mais consenso. O que isso significa relacionado ao seu trabalho e também o que significa para a Câmara de Vereadores nos próximos 2 anos? Nós sempre brincamos que a surpresa era nós, né? Era o fato de, às vezes, eu estar montando uma outra chapa, até por conta de, como você bem falou, de sempre tentar ocupar a presidência. O fato de ter acontecido agora com unanimidade, isso demonstra aí um alinhamento com os vereadores da casa e com o executivo, né? E também, obviamente, que aumenta a nossa responsabilidade, uma vez que o vereador, ele é o representante da comunidade. E como nós tivemos a unanimidade, isso significa que a sociedade entende que eu poderia e agora sou o nome que pode representar a Casa Legislativa nesse momento. No seu discurso, ainda como candidato, um pouquinho antes da eleição propriamente dita, o senhor disse que vai trabalhar para valorizar ainda mais, respeitar ainda mais o trabalho dos vereadores. De que forma o senhor pretende fazer isso? Eu tenho algumas vertentes que eu quero ser bem incisivo e quero trabalhar bastante. Uma é os meios de comunicação. Eu preciso ter um apoio maior dos meios de comunicação e nós sentimos isso. E eu tive a oportunidade de viajar por Santa Catarina na eleição para candidato a deputado, onde eu observei que Blumenau ela tem esse distanciamento da comunicação com os parlamentares da cidade. Parece que tem aí um bloqueio que a gente precisa quebrar. Esse é o primeiro que eu quero quebrar. Eu quero fazer que o vereador seja protagonista de boas notícias, não só de muitas vezes de más notícias ou coisas que vão contrárias muitas vezes à sociedade. Até porque às vezes tem uma falta de entendimento. Recentemente agora fizemos uma votação aqui onde o pessoal entendeu que foi a Câmara de Vereadores que aumentou o número de funcionários na prefeitura, quando na verdade já veio do Executivo. Nós fizemos uma chancela e entendemos que era necessário, por conta do grande número de obras que vem acontecendo na cidade, por conta do excelente mandato que o prefeito Barba vem fazendo, e ele precisa ocupar os espaços, obviamente, para que a coisa aconteça. Mas não foi nós que fizemos. Mas, conforme saiu na mídia, deu a entender, e aí nós levamos porrada de tudo quanto é lado, dizendo que nós estamos criando cargo, nós estamos enchendo a máquina. E nós precisamos fazer com que isso chegue de uma forma mais transparente e mais certa para a nossa comunidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu também não posso deixar de fazer, que a gente também sente quando está na rua, é a aproximação do eleitor. Muitas vezes fica difícil para o eleitor sair lá do seu, por exemplo, lá do Texto Salto para vir acompanhar uma sessão na Câmara. E às vezes tem demanda, às vezes não consegue no telefone e pegar esse trânsito. Eu quero fazer a Câmara itinerante, eu quero levar nos bairros mais longe do centro da cidade de Blumenau, a condição da Câmara fazer uma sessão ordinária lá naquele bairro, para o presidente da associação poder participar, para o morador poder ir lá e reivindicar, reclamar, reivindicar e também trazer ideias. A Câmara precisa de ideias. Afinal de contas, a importância da Câmara é de extrema necessidade para uma cidade, porque são aqui que saem os projetos, são aqui que saem as leis que vão defender tanto os interesses das pessoas quanto de todo o cidadão que vive na cidade. O senhor não entende que a população, no geral, acaba não entendendo, compreendendo todo do trabalho do vereador? O senhor citou esse caso aí da questão dos funcionários, porque parece que as pessoas não têm a clareza do papel. E aí também é talvez um desafio seu deixar isso mais claro para a comunidade. Eu vou te dizer um exemplo também muito forte que aconteceu e eu paguei um preço altíssimo na minha eleição. Nós tivemos um problema aqui recentemente, no mandato passado, onde nós tivemos que fazer o corte daquela rescisão que o professor de seletista ganhava. Ou seja, ele ganhava os 12 salários, mais o 13º e mais uma rescisão.
Isso causou um transtorno em toda a sociedade, porque ficou para a Câmara de Vereadores fazer essa votação. Passamos por esse problema, eu fui, e falo para você nas minhas redes sociais, professor falando que eu não tinha decoração, todo aquele problema. Mas nós, enquanto Câmara de Vereadores, fizemos o inverso. Hoje um professor seletista, ele ganha o 14º salário aqui em Blumenau, fora os abonos. Então melhorou muito mais a situação do que naquele momento, que era uma coisa eleitoreira, que só fizeram num período eleitoral para manter, e digo mais, contrariando o Tribunal de Contas. Mas isso depois não foi divulgado, Alexandre. Nós não tivemos a participação efetiva das mídias para dizer, olha só, para fazer aquele parâmetro, aquele contraponto. Lá eles tiraram, mas aqui eles colocaram. Isso nós precisamos modificar. Isso nós precisamos fazer com que aconteça. Por quê? Porque a partir do momento que a sociedade tiver esse entendimento maior, eles vão saber que o vereador não é só para ir lá tampar um buraco. Que o vereador não é para participar de uma festa de igreja e comprar rifa. Que o vereador está aqui num cargo em que ele vai fazer projetos que vão definir a vida do cidadão da cidade. Que vão trazer benefícios tanto na parte da diversão quanto nas necessidades básicas. Isso é que nós precisamos levar até o nosso público. Quando o senhor fala da questão da sessão itinerante nos bairros, eu acho uma proposta muito interessante, porque muito se discute como se aproximar, mas as fórmulas que aparecem não são boas, porque daí é de noite aqui no centro, quem é que vai vir, né? Então, na questão da comunidade é bastante importante. Como é que o senhor pretende fazer isso? Pretende fazer mensalmente, bimestralmente, abrindo para todos, fazendo uma sessão ordinária normal ou uma sessão especial? Então, o que nós pretendemos fazer com essa ideia da sessão itinerante? É realmente já vir com as demandas de cada região. Aproveitar a participação de secretários, onde está acontecendo uma obra, onde está acontecendo... Eu vou te citar um exemplo. Nós tivemos aqui, e às vezes até a demanda está indo muito mais rápido do que a comunicação, né? A 2 de setembro está sendo feita uma obra maravilhosa lá, de mobilidade, né? Mas não teve muito o alcance de chegar nos empresários. Né? Alguns empresários ficaram com dúvida dos seus estacionamentos, alguns empresários tiveram problemas, de fato, né, por conta do projeto. Isso nós precisamos aumentar, essa comunicação. Porque, na verdade, a Câmara, além de ser fiscalizador e também ser o proponente de projetos, ele também é uma alça do Executivo. Né? Então nós precisamos fazer essa união ficar mais próxima. Nós vamos lá para Itaupava Central, vai ser feito ruas de pavimentação, vai ser mexido na mobilidade urbana, a SAMAI vai fazer interferência e outros organismos. Vamos levar esse pessoal para lá e tirar todas as dúvidas das pessoas naquele momento. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, e existe muita dúvida em muitas situações que a gente precisa começar a esclarecer. Obviamente que nós vamos fazer um trabalho de publicidade, não vamos chegar, amanhã eu vou lá para o Badenford, não. A gente vai passar, vamos passar um carro de som, vamos informar as associações de moradores, vamos informar Conseg, vamos informar todas as lideranças e fazer a cobrança da participação efetiva, porque se lá na frente acontecer alguma interrupção, acontecer algum problema naquela localidade, a comunidade não vai poder dizer que não foi avisada. E é isso que nós queremos fazer. A maior aproximação é nesse sentido. Deixa eu lhe perguntar, eu já entrevistei vários presidentes e sempre falamos sobre a construção da sede própria, a tão sonhada sede própria. Houve um avanço durante a gestão do ex-presidente Egídio Becauser, né, que o terreno foi comprado. Depois também, muita polêmica, muita dificuldade, mas agora, nesses 2 anos que o senhor tem, o que o senhor quer fazer com relação à sede própria? Prioridade. É uma das nossas prioridades. E eu tenho o apoio do Executivo, né? O Executivo já se colocou à disposição, o prefeito Mário já se prontificou, inclusive a primeira pauta de janeiro, quando nós retornarmos das férias, será a sede própria, como você bem falou, não só o ex-presidente Egídio, mas também o ex-presidente Marcelo Lanzarin, né, que começou, né, já preparou toda a área do planejamento, já preparou o projeto, o layout, né, até na condição não somente, e isso é importante destacar, não somente a construção da Câmara, né, mas toda a parte que vai ser o parque, que vai envolver aqui essa região, dando aí um benefício para a região sul que hoje não tem, onde o pai sai num domingo de manhã para levar a criança, para deixar num parque, isso não tem, e isso vai acontecer. Sem contar a revitalização da margem esquerda do Ribeirão Garcia, bem como também a margem direita do rio Itajaí-Açu. Então serão algumas ações que vão ser feitas aqui no centro, nessa parte histórica de Blumenau,
que vai modificar em muito essa região. Mas eu falo para você, eu na minha vida sempre fui pautado de metas e objetivos. E a minha meta principal, né, é fazer a Câmara e entregar ao final do mandato. Isso nós temos um acordo, eu e o prefeito Mário, a nossa equipe técnica da Câmara de Vereadores já está e foi colocada em alinhamento para isso, assim como também a condição na prefeitura. O prefeito se colocou totalmente à disposição e quer realizar isso também. É uma meta ambiciosa, porque são 2 anos, qualquer obra é uma coisa bem complexa, né? Deixa eu lhe perguntar, o projeto executivo não tem, ele tem um projeto, o layout, né? Então só o projeto executivo já é um desafio e tanto que também não deve ser uma coisa muito barata de conseguir. As pessoas que vão ouvir, estão nos vendo, vão dizer assim, obra pública é uma eternidade. Mas hoje existem ferramentas que a gente consegue fazer isso em tempos recordes, né? Como é o caso da Rosenplatz, que aconteceu rapidamente, o que está acontecendo na frente da prefeitura lá agora, que também vai ficar pronto rapidamente. A gente pode fazer uma participação pública e privada, né? Nós vamos fazer algo em que nós tenhamos o início, meio e o fim da obra. Não que fique uma coisa faraônica que não se termina. A cidade não permite mais que isso aconteça. E a nossa sociedade não merece iniciar uma obra, ter gasto público e não ter o retorno. Você tem ideia de quanto é o investimento para isso e se tem recurso para o senhor fazer isso nos 2 anos? Que esse é o desafio. Nós temos um fundo que foi criado até antes da época do vereador Marcelo Lanzarin, que foi o outro vereador Marcos da Rosa, então presidente, no qual eu era vice-presidente. Participei efetivamente de todos esses processos e acompanhei passo a passo o que vem acontecendo. Nós temos um fundo, onde esse fundo já dá uma certa liberdade de nós podermos trabalhar. Temos também, todo final de ano, a gente entrega a sobra da Câmara para o município. Isso depois a gente vai acertar com o prefeito. Obviamente que a chancela de tudo passa pelo executivo, mas financeiro nós temos para fazer a execução dessa obra. Com certeza, isso não vai ser problema da construção da Câmara e nem o parque. Tudo isso, obviamente, passa por algumas questões administrativas, que daí tem que acondicionar a questão de orçamento, tira de uma pasta, talvez faz algumas modificações, mas nós temos orçamento sim para fazer isso. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre política. O senhor participou agora em outubro da eleição para deputado estadual, foi a sua segunda experiência. O que acontece? Como é que o senhor avalia esse processo eleitoral? Como é que o senhor avalia o seu desempenho, né? E o que o senhor tem dessa experiência? Bom, a polarização foi maior, não tenho dúvida disso. A polarização tomou conta de uma forma muito grande. As pessoas, e nós estivemos na rua, eu viajei mais de 140 municípios durante um período de 2 anos. E nós sentimos nas pessoas que a preocupação não estava no legislativo. A preocupação estava voltada somente no executivo. Ou seja, as pessoas entendiam que o presidente e o governador é que fazem aquilo que eles necessitam, é que dão um aumento, é que vão botar o Bolsa Família, é que vão dar as necessidades básicas. E acabam esquecendo um pouco da parte do legislativo. Esse foi o primeiro ponto que nós notamos. Prova disso é que nas últimas semanas, ou na última semana de fato da eleição, todos os lugares que nós fomos e abordávamos as pessoas, ninguém tinha definido ou tinha um adesivo ou coisa parecida do nome de deputado estadual e federal. Ficou tudo meio no imbróglio para chegar lá na frente e decidir. A outra questão que pegou muito, e aí é uma situação que nós já entendemos que nós temos que nos reinventar, e eu tenho uma certa dificuldade, eu te confesso, é as mídias sociais, é a rede social. Né? A política ela se tornou uma tela fria. Né? Não tem o contato que nós tínhamos há tempos atrás, de olhar no olho da pessoa, apertar, fazer aquela reunião e poder pedir o voto. Isso se tornou aí uma coisa muito distante hoje da nossa sociedade. Ou seja, eu entendo, por exemplo, eu vou citar para você, e você que também é um crítico político e analista político, vai poder entender isso futuramente. Blumenau, há uns 12 anos atrás, se subia no morro para pedir o voto. Sim. Hoje o blumenauense, ele vive na vertical. Ele vive no prédio. E o que acontece quando vive no prédio? Ele tem um asfalto na frente da casa dele, ele tem as necessidades básicas ao entorno de todo o prédio, porque geralmente essas construções já são assim. E quem está morando nas nossas chamadas periferias são pessoas de fora. São pessoas de outra região que vêm para cá.
eles começam a migrar para cá. O blumenauense hoje, se fizer um censo, e isso é um desafio de nós fazermos, mais de 70% de blumenauense hoje mora em apartamento, mora em prédio ou mora em condomínio. Isso é um problema no momento político, porque essas pessoas, como eu lhe falei, ela tem todas as ferramentas políticas e necessárias para o seu dia a dia. Então a política acaba ficando mais para o final da fila. E no momento de votar, é na internet que ela vai procurar. Ou se ela tem uma aproximação. Né? É sempre importante dizer que uma eleição, também eu sempre menciono isso, uma eleição de deputado, governador e presidente, ela ultrapassa os limites do município, ela não tem sentimento, ela tem número. Né? Ela tem número e tem aí a rede social muito aflorada. Quando passa para dentro das linhas do município, aí tem sentimento, é o amigo, é o parceiro, é o colega, é o defensor. Né? E quando não é, que foi esse caso, é mais uma parte de número, é uma parte que também chamou muito a nossa atenção, segmentada, é uma pena, eu falo isso olhando para todo eleitor, é uma pena nós votarmos em segmento, é uma pena eu votar porque é da igreja, é uma pena eu votar porque eu defendo uma causa. O deputado, o governador, ele não pode defender um segmento ou uma causa, ele tem que entender de todos os aspectos. E isso acaba deixando a política pobre, porque eu vou para lá defender somente aquilo que me interessa. E eu vou deixando de lado as coisas básicas e principais. E eu falo isso para você. Isso é um desafio de nós mudarmos na cabeça das pessoas. E eu falo isso porque eu senti isso em eleitores meus. Deixa eu só pegar esse gancho, mas e também tem uma questão que o senhor começou a falar, que foi a questão da polarização, que essa foi uma questão importante, até no seu campo de eleitor, seu campo de pessoas que votam, porque muita gente acabou votando no 22. Isso. Né? E o senhor podia até estar alinhado com as ideias do presidente Bolsonaro, mas o senhor pagou um preço por não estar no 22. Exatamente isso. E eu tive experiência de ver pessoas na fila da eleição que iriam votar em mim com 22 na frente do meu número. E eu olhar para ele e dizer, mas o meu número não é esse 22, o meu número é o 11. E ele, mas tu não está com o Bolsonaro? Tu não é militar? Para tu ver que eles não estavam preocupados com o contexto do meio. Era exatamente a polarização que eu lhe falei. Sem dúvida. Então isso atrapalhou bastante. Vamos lá, duas perguntas para encerrar. Eu queria uma avaliação sua do que nos espera daqui para frente, em especial na política nacional. Política estadual, acho que está bem organizada, há uma tranquilidade aí com o futuro governo Jorginho Melo. Claro que todo mundo vai fazer uma avaliação, mas o cenário nacional está bastante conturbado, né? Bastante polarizado, e nós estamos com o processo. Como é que o senhor vê o que está acontecendo hoje no Brasil e qual é a sua expectativa aí para o governo federal a partir de janeiro? Eu vejo que todo movimento é democrático, a partir do momento que não interfira na vida do cidadão. Né? Todas as manifestações, elas são de extrema importância e devem acontecer, sim, até porque nós temos que mostrar a nossa indignação, se for o caso, ou mostrar o porquê que nós estamos lá. Eu sempre comento, e eu sou muito procurado a respeito disso, até por, como você falou, do vínculo que eu tenho com o Bolsonaro, pela condição de eu ser militar, pela condição de eu ser do Exército, então as pessoas me comparam muito com isso e eu tenho a obrigação e o dever de estar respondendo. E uma das coisas que eu sempre bato na tecla, Alexandre, e aqueles que estão nos vendo aqui agora, é o seguinte: na nossa vida nós sempre temos que comprovar. Se eu faço um pagamento e não chegou para o cidadão, eu tenho que mostrar o comprovante. Se o processo não tem problema, se o processo tem lisura, por que não mostrar esse código-fonte, por exemplo? Por que não dá a resposta para aqueles que querem ver? Qual é o problema de de liberar e dar essa transparência? Ah, porque está tudo certo. Está certo na palavra de um cidadão. Agora, todo o entorno quer saber comprovar de fato. Mas nunca ninguém reclamou, vereador. O senhor foi eleito várias vezes pela urna eletrônica. O senhor nunca reclamou. Ok, eu nunca reclamei. Mas se eu reclamar, eu tenho direito de ver? Mas se ninguém nunca reclamou, só agora... Mas se eu reclamar, não tenho direito de ver? Não vão me permitir de eu ver Mas isso? é que tem vários órgãos que acabam fiscalizando, vários órgãos que inclusive até o próprio Forças Armadas, que em tese não precisavam estar analisando, também analisaram. Ok, mas não receberam o que pediram. Mas eles concordaram que não houve Não houve concordância. Se você analisar, não houve. O relatório final não houve concordância. Mas só das Forças Armadas, mas no geral... Mas só das Forças Armadas, veja bem. Só das Forças Armadas. Mas que não é, o papel. Vamos lá, vereador, para encerrar. O senhor
2 mandatos, chegou à presidência, que era um objetivo seu, o senhor já tinha sido um mandato como suplente. Qual é o caminho de 2024? O senhor pensa assim numa majoritária, tentar uma prefeitura, ou o teu caminho lá vai ser uma reeleição? Então, eu sempre me programei, toda a minha vida, tanto na parte profissional quanto pessoal, eu sempre deixei programado o que eu queria fazer. Eu tenho hoje tinha uma ideia, e eu achei que o meu tempo agora era o legislativo estadual, né? As urnas demonstraram que não, né? Eu quero construir partido, né? O PP, o Progressista de Blumenau, nós vamos construir com bastante força, até porque é um partido de centro, e tem ideias bastante que vão de encontro à sociedade, principalmente nossa aqui, blumenauense. O PP vai ter candidato a prefeito, né? Nós vamos fazer uma composição, se for o caso, se não for o caso, nós vamos ter candidato a prefeito e nós vamos ter candidato também a vereador ou a vice-prefeito. Nunca se tem candidato a vice, sempre é prefeito, né? Sim. O meu nome vai estar à disposição para que o partido entender se eu participo da eleição de vereador, se eu participo de uma eleição majoritária ou se eu fico fora das eleições e coordeno uma eleição. Obviamente que o PP hoje tem um vínculo muito grande com o executivo. E isso pode ocasionar lá na frente uma parceria com o prefeito e nós vamos ouvi-lo. Primeiro, é uma das pessoas que eu tenho a responsabilidade de conversar com ele enquanto representante do PP. Mas definido hoje qual seria o meu passo, eu não tenho como te falar. Eu posso te falar que eu saí das Forças Armadas para tentar fazer algo de diferente e defender aquilo que eu acredito. E é na política que eu vou fazer isso. Vereador Almir Vieira, presidente eleito da Câmara de Vereadores, obrigado, sucesso na sua empreitada aí nesses próximos 2 anos. Bom Natal e boas festas de final de ano. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham e deixo aqui à disposição a Casa dos Vereadores, a Casa do Povo, Poder Legislativo, para que você traga suas reivindicações e compareça, cobre. Nós somos muito... nós fizemos o nosso papel, mas nós deixamos de cobrar. E o político tem que ser cobrado. Obrigado. Feliz Natal e um próximo ano novo. Mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana também temos entrevista com o prefeito, Mário Hildebrand. Um grande abraço. Até a próxima.